Certo? E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a parte do Senhor Jesus. Convido a amados irmãos a abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Um texto muito conhecido dos amados irmãos. Tenho certeza que Deus irá falar esta noite. Prometo que eu não irei me prolongar muito na pregação de hoje, as horas avançam, mas nós temos que trazer uma mensagem de despertamento para a igreja nesses últimos dias. Quem comprou Lucas capítulo 15, versículo 1, diga amém. Leiamos: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já chega uma ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Diga comigo: um pecador. Mais forte: um pecador. Que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Poder sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de alerta para a amada Deus. Nosso Senhor Jesus, ele teve uma forma única de cumprir seu ministério. Ninguém na face da terra vai ter um ministério tão frutífero, tão maravilhoso como o nosso Senhor Jesus. Ele era único na sua forma de atuar, na sua forma de pregar, na sua forma de ensinar. E ele sendo único, sendo o mestre dos mestres em todo o seu ministério, nós, como cristãos, pequenos cristos, nós devemos seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele gostava de pregar de diferentes formas. Na verdade, a maioria das vezes que Jesus pregava, nas passagens que nós encontramos na Bíblia, a maioria das vezes ele fugia da nossa lógica humana. Jesus, ele não trabalhava com a lógica humana, ele trabalhava com a lógica celestial, que foge totalmente do nosso conhecimento, foge totalmente daquilo que a gente considera comum, daquilo que a gente considera normal. O nosso Senhor Jesus, ele era extraordinário no que ele fazia. O nosso Senhor Jesus, ele pregava para multidões. Tanto é que em Mateus capítulo 5, versículo 1, nós temos o sermão da montanha, um sermão fantástico que ele pregou no alto do monte para muitas pessoas que estavam ouvindo. Em Mateus 14, de 13 a 21, nós temos também a multiplicação dos pães, que é um milagre que aconteceu onde estavam reunidos uma grande multidão de pessoas. Em Mateus 6,34 também temos a passagem onde ele teve compaixão de uma pessoa, só que ele estava no meio de uma grande multidão. O nosso Senhor Jesus, ele pregava no meio da multidão. Era importante ele pregar. A sua mensagem, a sua palavra, os seus ensinamentos ecoavam no ouvido de todas aquelas pessoas. Por isso, é claro que é importante ele pregar para a multidão. Ele ensinava, ele transformava vidas, ele curava no meio da multidão. Ou seja, era uma forma de Jesus trabalhar, era no meio da multidão. Só que nós sabemos que nem todos ali estavam buscando uma transformação real. Nem todos ali estavam buscando o ensinamento real do mestre dos mestres. Alguns estavam ali só por curiosidade, outros estavam ali só atrás de alguma bênção, outros estavam ali só para encontrar algo para atacar e para culpar Jesus de alguma coisa que ele estava fazendo. Ou seja, por mais que Jesus ele ensinava para a multidão, mas nem sempre a multidão era impactada de verdade.
É por isso que o nosso Senhor Jesus, ele tinha uma outra forma de ensinar. O nosso Senhor Jesus, em muitas das suas passagens descritas na Bíblia, ele se preocupava apenas com quantas pessoas? Uma pessoa. Nós temos vários e vários exemplos nos evangelhos de Jesus pregando para uma, diga assim, faça um dedo, faça assim um dedo. Jesus pregando para uma pessoa. Tem vários textos reflexivos, mas eu selecionei 3. E nós vamos ver que quando Jesus ele parava para pregar para uma pessoa, o impacto que ele causava ecoava por todos os lados. Porque a multidão recebia os ensinamentos, muitas pessoas da multidão eram curadas. Só que quando Jesus parava para pregar para uma pessoa, o impacto era mais grandioso do que para toda aquela multidão que ele pregava. É por isso que em Lucas 15 ele fala que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, quando uma alma no meio da multidão fala: eu sou miserável pecador, eu preciso de Jesus na minha vida, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, o céu ele entra em festa do céu, por causa de um pecador. Nós temos o exemplo da mulher samaritana. Primeiro, para Jesus pregar para a mulher samaritana, ele estava quebrando várias e várias regras. Primeiro, um homem não podia se encontrar sozinho com uma mulher. Segundo, ela era uma samaritana, e judeus não se davam bem com samaritana. Terceiro, ela era uma pecadora. Só que Jesus ele quebra totalmente a lógica humana. Tanto é que causa espanto nos discípulos quando ele vê Jesus pregando para aquela mulher. Só que Jesus sabia do impacto real que causaria a pregação para aquela mulher. Porque Jesus ele para, ele conversa e ele revela quem ele é. E naquele momento a mulher samaritana percebe que ela está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres. Naquele momento Jesus estava ignorando tradição, cultura e não se importou com a opinião dos outros, porque ele estava interessado naquela alma em particular. E depois disso, depois do impacto que Jesus fez na vida daquela mulher, ela saiu do lugar onde estava e foi até sua aldeia e contou todas as maravilhas que ela ouviu Jesus falar, e muitas daquelas pessoas também foram salvas por causa da vida de uma pessoa. E aí nós temos o gadareno, descrito em Marcos capítulo 5. Para chegar até o gadareno, Jesus ele atravessa o mar, ele enfrenta uma tempestade e ele vai para o território estranho. Mas tudo isso por causa de quê? De um pecador, do gadareno, de alguém que precisava de libertação. Jesus ele vai, ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade por causa de uma pessoa que ninguém queria ter por perto. O gadareno era sozinho, não tinha ninguém que queria chegar perto dele, mas Jesus ele foi atrás, quebrando fronteiras para chegar até o gadareno e trazer a libertação para aquela vida. E aí nós temos também a história de Saulo. Que história fantástica de Saulo. Saulo era um perseguidor dos judeus. Saulo aprovava a morte dos judeus, da igreja, daqueles que criam em Jesus. Só que teve um momento em que Saulo, indo para Damasco, ele tem um encontro com o próprio Deus no meio do deserto. Ou seja, Jesus poderia ter mandado uma comitiva para atrás de Saulo, para pregar a palavra para ele, mas o próprio Jesus foi até ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Ou seja, Deus ele quebrou mais uma vez a lógica. Depois de já ter ressurreto, ele vem e se apresenta ao homem, a um pecador, e nós sabemos o final dessa história. Saulo deixa de ser perseguidor e passa a ser pregador da palavra de Deus. O seu nome é transformado para Paulo, e o impacto que ele causou naquela época foi gigantesco, que até hoje nós pregamos sobre Paulo e como ele era imitador de Cristo, e que nós devemos imitar Paulo, uma vez que é muito difícil nós imitarmos a Jesus. Mas, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por que eu frisei tantas vezes durante esta mensagem sobre um pecador? É que nós estamos falhando nisso. Nós estamos cometendo erros nisso. Porque sim, é muito bonito um culto cheio, uma igreja lotada. É muito bonito uma celebração dos jovens com banda, com pregadores de fora, com cantores de fora. É muito lindo um culto dos frutos, onde você convida outros conjuntos e tem aqui aquela festa toda. É lindo, é maravilhoso. Nós louvamos o nosso Deus, nós exaltamos, adoramos o seu santo nome. É muito lindo um culto de adolescentes, um culto de senhores, um culto geral de senhoras, que tem aquele impacto, aquela maravilha com muitas pessoas. É maravilhoso. Só que isso é multidão, e nem todos que estão ali estão para receber um impacto real nas suas vidas. Aquilo ali muitas vezes é barulho, muitas vezes é só uma forma de você mostrar que está ali no meio, para poder se sentir importante ou se sentir bem visto no meio dos outros. Só que o impacto real que nós temos que causar é quando nós vamos atrás de um pecador. Eu falo isso com uma tristeza no coração, porque já faz um mês, mais de um mês, que nós estamos no culto do lar. Nós estamos indo atrás dos pecadores. Só que muitas vezes nós estamos indo com poucos soldados atrás desses pecadores, porque talvez nós não estamos dando o devido valor para essas pessoas. Veja só, o nosso Jesus, ele quebrou tradição para pregar para uma mulher samaritana. O nosso Senhor Jesus, ele atravessou fronteiras para pregar para o gadareno, para trazer a libertação para a vida do gadareno. O nosso Senhor Jesus, ele se apresentou para Saulo, porque ele sabia do impacto que Saulo causaria naquela época. E nós podemos citar também Zaqueu, no meio em cima da árvore. Nós podemos citar outros exemplos, porque você pregar para uma pessoa, você não está fugindo da lógica, você está fazendo o que Deus pediu para fazer, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos muito confortáveis aqui nas quatro paredes da congregação Vale da Bênção, e o meu desejo é que tivesse pessoas aqui para ouvir sobre esta mensagem, mas eu tenho certeza que os que estão aqui vão falar para os outros da importância de nós irmos atrás dessas almas. Meus queridos irmãos, não me deixe sozinho nessa missão, não deixe eu, irmão Pedro, aqueles que estão indo nesse culto do lar, sozinhos nessa missão. Nós precisamos fazer algo a mais para Cristo, nós precisamos valorizar mais cada alma. E eu falo isso com tristeza, porque terça-feira a nossa irmã aqui da frente preparou toda a casa, arrumou toda a casa, preparou um lanche para depois do culto, e só foi eu e a irmã Ediane. E eu vi a tristeza nos olhos dela, quando ela se preparou todinha e chegou lá apenas 2 irmãos de uma igreja tão grande como a nossa. É para a gente se despertar e pensar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu só quero ir atrás de multidão, eu só quero ir atrás de onde tem festa, onde tem pregador de fora. Eu não me importo com uma alma apenas sequer. Que é isso? Que tipo de evangelho é esse que nós estamos pregando, igreja? Quando a gente não dá o valor para uma alma, e lá não era só uma, eram 2 almas, mas eu senti a decepção nos olhos dela, quando chegou apenas 2 pessoas do
menos. E eu sei que foi decepção para ela, porque ela falou: ei, eu esperava que viesse mais gente hoje aqui para minha casa. Agora a frustração dela pode virar até algo contra a igreja, de dizer: eu ir para aquela igreja, os irmãos nem se dispõem para vir aqui para uma casa, num culto. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos pregando? Onde a gente dá valor ao culto lotado, onde a gente dá valor a ficar confortável aqui, com os ventiladores, entre quatro paredes, protegidos da chuva, numa zona de conforto, enquanto lá fora estão as pessoas que estão precisando de salvação. Ei, o nosso Senhor Jesus, Ele atravessou fronteiras para ir atrás do Gadareno. Nós não estamos atravessando nem a rua da frente de casa para ir atrás das almas. É algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, o que nós estamos fazendo pelas almas. Porque eu já sou salvo, eu tenho fé que eu já sou salvo, e se Jesus voltar eu vou subir para o céu de glória. Mas o meu vizinho, e os meus colegas de trabalho, e as pessoas que andam comigo, será que eu estou fazendo o mínimo esforço por elas? Aí a gente monta essa estratégia, porque as almas não estão vindo para a igreja. Aí a gente monta uma estratégia de ir à casa delas, levar a palavra do Senhor, e vai 1, 2, 3 de uma igreja com tantos membros como a nossa. Igreja, vamos se despertar. E para quem vai ver esse vídeo, desperta a igreja. A volta de Jesus está às portas. Prega a palavra. Vá atrás daquela alma que precisa. Muitos estão morrendo precisando apenas de uma palavra de salvação. Não vamos fraquejar, vamos continuar nessa lida, nessa caminhada, porque foi o ensinamento que o nosso Senhor Jesus deixou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandamento eles têm que estar acima de todos os outros, acima de você liderar um departamento, acima de você cantar bonito no conjunto. Esse tem que ser o maior mandamento que você tem que cumprir. Porque foi isso que Jesus te chamou, foi para isso que Jesus te chamou, foi para isso que Ele te tirou do mundo das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, que é para você pregar a palavra dEle em tempo e fora de tempo, meus queridos irmãos. Esta mensagem é um alerta para todos vocês. Se apoiem, chamem uns aos outros, não vamos deixar as almas se perdendo. Terça-feira é dia de culto no lar. Em Atos 5:42, a Bíblia fala que eles iam de casa em casa pregando a palavra de Deus. Em que momento foi que a gente perdeu isso? Em algum momento nós perdemos esse prazer de estar de casa em casa pregando a palavra do Senhor, e estarmos aqui em templos bonitos, em templos bem acondicionados, em templos bem confortáveis, na nossa zona de conforto. Mas não, nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. E esse ano de 2026 nós temos que ir atrás das almas para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica essa mensagem de despertamento. Vamos nos despertar, gente. Vamos trabalhar na obra do Senhor. É o que Jesus quer de nós, é irmos atrás das almas. Quem salva não é pessoas. Deus usa pessoas como instrumentos para pregar, para falar, para ensinar, mas quem salva continua sendo o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.